Ô, professor, eu gostaria de começar ouvindo do senhor o que é essa PL do licenciamento ambiental, tá? Assim, eu e o Robertinho hoje a gente tá aqui para escutar. Vocês são os melhores aí, a gente só quer aprender com vocês. Então, a hora que um quiser falar, pode pedir lugar aí para falar, a gente só quer ouvir vocês, quero que a conversa flua. É mostrar para a galera que está aí o que é o impacto real de uma lei dessa, onde ela vai afetar diretamente, o que é a consequência de uma liberação, né? Tipo assim, de uma pessoa poder justificar os próprios atos, né? Sem algum responsável maior para falar sobre isso. Se o senhor Então, puder começar é explicando para a importante, gente, professor. é importante dizer que esse projeto de lei ele está tramitando no Congresso desde 2004. Ele foi inicialmente apresentado pelo deputado Luciano Zica, que era do PT de São Paulo, ex-deputado, e a ideia era exatamente apresentar um projeto de lei para fazer o aprimoramento no instrumento licenciamento ambiental. Esse instrumento, licenciamento ambiental, ele foi introduzido no Brasil a partir da Lei 6938, de 81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E esse instrumento foi um divisor de águas aqui no Brasil, exatamente porque ele inseriu esse dispositivo em que, para o licenciamento de um empreendimento, haveria necessidade de se fazer uma avaliação prévia do impacto que esse empreendimento iria gerar, e a partir desse estudo, né, que é o estudo de impacto ambiental, é que o Estado, então, avaliaria, inclusive cotejando a hipótese de não autorizar. É importante a gente ressaltar isso. É óbvio, se você tem uma avaliação de impacto que ela é extremamente negativa, em que o custo desse empreendimento supera as vantagens que ele traria para a sociedade, o papel do governo, por precaução, seria de negar a autorização para a implantação ou exigir que esse empreendimento, então, fizesse as adaptações necessárias para que ele pudesse, então, ser licenciado de tal maneira que não viesse a prejudicar o meio ambiente, os recursos naturais e a própria qualidade de vida da sociedade. O fato é que esse projeto de lei, ao longo desse tempo, mas principalmente agora, nos últimos anos, ele sofreu uma reversão completa, né, e ele passou praticamente a eliminar essa figura, né, principalmente com a criação, a inovação, né, que é a introdução de um novo modelo de licenciamento, que é o licenciamento por adesão e compromisso. E, por último, agora, quando tramitou no Senado, ainda com uma emenda do senador Davi Alcolumbre, a introdução de um outro modelo, que é o licenciamento ambiental especial. Mas, assim, rapidamente falando, o licenciamento por adesão e compromisso, na prática, ele subverte essa lógica, porque ele não exige mais que se faça um estudo prévio de impacto, ele não exige que se remeta ao órgão licenciador um relatório de impacto para que o órgão avalie e dê o aval ou não, ele passa a ser um licenciamento automático. Ou seja, é o empreendedor que vai avaliar, segundo a concepção dele, o grau de impacto do que ele quer fazer e entra na página do órgão ambiental, na internet, remete ali as informações e automaticamente essa licença está expedida. Além desse caráter, né, de subversão do princípio da precaução nesse caso, a própria fiscalização, pelo texto aprovado, nem mesmo a fiscalização desses empreendimentos que teriam esse licenciamento automático, ela vai ocorrer a contento, porque o próprio texto da lei prevê que o próprio acompanhamento ele se dará por amostragem, o que significa dizer vários desses empreendimentos sequer terão um acompanhamento dos órgãos de controle ambiental. O licenciamento ambiental especial ele foi introduzido sob encomenda, né, para os grandes empreendimentos do governo federal, que seriam aqueles empreendimentos considerados estratégicos, que seriam então definidos pelo próprio por um conselho do governo. Ou seja, é uma outra modalidade de licenciamento autodeclaratório. O próprio governo federal quer fazer uma obra, ele considera essa obra como estratégica,
e o licenciamento é emitido por ele próprio, né? Isso tem uma vinculação muito estreita, né, com toda essa discussão que ocorreu agora recentemente, relativo ao posicionamento do IBAMA, né, com a solicitação da Petrobras do licenciamento na bacia do Amazonas, lá na foz do Amazonas, né, para a exploração de petróleo. Então, sucintamente, né, o grande problema nós temos hoje um texto aprovado que ele subverte essa lógica do licenciamento ambiental como um instrumento que garante à sociedade que os empreendimentos terão impactos mitigáveis e que seriam aceitáveis para não prejudicar o ambiente natural e a qualidade de vida da população. E nós passamos a ter um modelo em que o licenciamento ele vira uma mera retórica, porque, na prática, para 95% dos empreendimentos hoje no Brasil, isso vai se dar de forma autodeclaratória. E só para concluir aqui, para a gente seguir aí na discussão com os colegas, né? É importante destacar que, desde o primeiro projeto de lei, está lá explícito na ementa que é um projeto de lei que visa regulamentar o disposto no inciso 4º do artigo 225 da Constituição. O que esse inciso diz? Que o governo, o Estado, ele deve exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, o estudo prévio de impacto ambiental, ao qual se dará publicidade. Ou seja, a lei, ou pelo menos o texto, né, que saiu do Congresso Nacional, ele subverte isso, porque basicamente nós não teremos mais estudos prévios de impacto. O licenciamento, ele, para a grande maioria dos empreendimentos, ele será automático e, além disso, várias outras atividades passariam a ter, inclusive, dispensa já de licenciamento. Então, é um quadro que muda completamente essa lógica que a gente vem trabalhando desde 81 e que, por isso, realmente significa um retrocesso extremamente comprometedor e que precisa ser melhor avaliado, né? O texto foi aprovado e vai agora para análise de sanção do presidente, né? A Câmara aprovou, já foi encaminhado através da mensagem número 24, e agora o presidente teria os 15 dias para avaliar, e está essa mobilização toda, né, pelo veto do presidente, que é algo que também a gente não sabe até que ponto, né, isso pode ocorrer em termos de veto integral ou veto de alguns dispositivos, enfim, mas é o momento em que nós nos encontramos. E ainda há uma fase que é essa fase de análise para a sanção presidencial. E é nesse quadro que nós nos encontramos no momento. Ô Mário, eu vejo que se esse veto do presidente não acontece, sei lá, novas Brumadinhos vão aparecer pelo Brasil, novas Marianas poderão acontecer pelo Brasil. Você pode me falar um pouco mais sobre isso? O veto, eu creio que deve acontecer, eu acho que não total, acho muito difícil, mas toda a base do governo praticamente foi contra o PL. Então, se não vetar, é uma incoerência da própria gestão. É algo grave, porque a gente está em tempos de COP30 no Brasil. O Brasil vai sediar a COP30 agora em novembro. Sim. E a gente já está mostrando para o mundo que a gente está flexibilizando, a gente está deixando quem vai explorar o ambiente, ele vai emitir a licença, ele vai, na realidade, autodeclarar, como João de Deus falou. Então, isso é muito grave, e tem uma coisa importante, porque a justificativa de grande parte, até dos políticos, para aprovar isso, é de desburocratizar o licenciamento. Quando, na realidade, não é que é burocrático. Apesar de demorar, não é burocrático. Eu entendo que os órgãos, o IBAMA, o ICMBio, eles têm pouca gente, porque faz muito tempo que teve concurso, não está repondo esse pessoal, e são esses funcionários que vão tocar a licença para frente, o processo de licença. Então, como está ficando pouca gente, não estão conseguindo dar conta, ao invés de injetar dinheiro nos órgãos ambientais para poder serem mais eficientes, simplesmente estão facilitando uma licença, porque não tem como o IBAMA dar conta
da demanda que vem.